Vivendo com esperança. Não sei se todos sabem, mas hope significa esperança. Essa roupa que eu estou usando aqui, tem um símbolo de um farol. E essa é a ideia de transmitir, né? A esperança que Jesus Cristo traz. Então nós como igreja, queremos ser esse farol, sermos usados por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados, para levar esperança às pessoas que não têm mais esperança. Nós não conseguimos dar esperança, mas temos aquilo que dá esperança, que é Jesus Cristo. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre sermos aprovados por Deus. O título da mensagem de hoje é Aprovados por Deus. Todo mundo gosta de ser aprovado, de aprovação. Quem não fica feliz quando é aprovado numa seleção de emprego para um trabalho novo, aprovado num vestibular e entra na faculdade, aprovado num concurso público? É muito bom ser aprovado. Há pessoas que se sentem às vezes tristes, e claro, e carregam às vezes traumas, porque foram desaprovados de alguma forma, talvez na sua criação. Pessoas a quem os pais, o pai ou a mãe, nunca aprovavam nada, nunca incentivavam os filhos. E há pessoas que carregam no coração esse sentimento de desaprovação. Parece que tudo que fazem nunca será aprovado, nunca vai estar no gosto, né, do pai ou da mãe. E às vezes subliminarmente, né, ou subjetivamente, ali no coração, a pessoa vai carregando aquele sentimento de desaprovação. E depois, quando a pessoa conhece a Jesus, começa a conviver e ter um relacionamento com Deus, carrega às vezes o mesmo sentimento, às vezes de desaprovação talvez da sociedade, ou desaprovação dos pais, carrega esse sentimento para um relacionamento com Deus. E se sente às vezes sempre desaprovado em relação a Deus. O passo inicial para que nós sejamos aprovados por Deus, a Bíblia fala lá em Romanos 10, 9, que se nós confessarmos com a nossa boca a Jesus Cristo, e crermos no nosso coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. A primeira aprovação que nós precisamos ter é a aprovação de Deus, através de crermos no Filho Jesus Cristo, que nos lava e que nos purifica de todo pecado. Tudo começa com essa aprovação. Deus nos aprova. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Filho dele, Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. Por isso que Ele nos aprova. Não é por nossa capacidade de alcançarmos perfeição, porque jamais seremos perfeitos. Mas o sangue de Jesus Cristo nos aperfeiçoa e nos capacita a sermos aprovados por Deus. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre uma aprovação que é mencionada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Tessalonicenses. E eu vou ler aqui uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses 2,4, que fala assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto, olha o nível de aprovação, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim a Deus que prova o nosso coração. Paulo está falando aqui que Deus aprovou a ele, aos seus colegas de ministério, para levar adiante o Evangelho. A palavra Evangelho é uma palavra que tem uma origem grega e significa boas novas ou a boa mensagem. Quando o imperador romano
daquela época conquistava o seu inimigo, vencia, conquistava um novo país, né, uma nova nação, e eles proclamavam em todo o reino de Roma essa vitória. Eles colocavam Evangelios, a boa mensagem, chegou uma notícia nova. Então aparecia às vezes César Augustus, que era o nome do imperador romano, Evangelios de César Augustus, anunciando, olha só, a boa nova que o imperador romano está trazendo de uma grande vitória. E no cristianismo essa palavra Evangelios, evangelho, boas novas, foi trazida para o contexto que o nosso rei é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós não somos senhores submetidos ao senhorio de César, o imperador de Roma, mas o nosso Senhor maior é Jesus Cristo. E Paulo está dizendo aqui, olha, a mim foi confiada essa responsabilidade de anunciar as boas novas, a maior de todas as boas novas, a maior possível é essa, que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, e por esse motivo nós temos a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E Paulo está explicando que isso não é uma missão qualquer. Tem muitos cristãos que vêm à igreja todos os domingos, e isso é maravilhoso, que vocês venham à igreja sempre que possível, mas não é só isso. Nós fomos chamados para uma missão, para anunciar as boas novas. E Paulo está falando isso, eu fui aprovado como uma pessoa digna de anunciar as boas novas. Imagine só se uma pessoa é escolhida para ser embaixador ou embaixadora de seu país. Essa pessoa não pode se apresentar numa reunião formal vestida de qualquer forma. Ela tem que ir bem vestida, com roupas que representem o seu país. E eu não estou falando aqui que nós como cristãos, né, claro, é sempre bom se vestir bem, mas não estou falando disso, eu estou falando de que você está investido de uma representação. Se você está representando o Rei dos Reis nessa missão de anunciar as boas novas, como é que está o seu coração? Como é que você se apresenta às pessoas? As pessoas te veem sempre uma pessoa cabisbaixa, mal-humorada, desanimada, ou você está retratando através da sua vida o exemplo de Jesus Cristo? Paulo estava falando disso. Deus confiou a nós essa responsabilidade de anunciar o Evangelho e entendeu que nós éramos dignos, aprovados para cumprir essa missão. E ele continua dizendo, a gente não fica falando para agradar as pessoas, e sim a Deus que prova o nosso coração. Eu escutei há pouco tempo atrás a história de um brasileiro que se candidatou para uma vaga de emprego numa grande empresa americana, e era para uma vaga onde ele teria que ter muito contato com pessoas, se relacionar com as pessoas, falar, tratar bem as pessoas. E ele chegou pontualmente no dia que ele tinha uma entrevista no prédio, na sede da empresa, entrou, foi lá dentro, e era a primeira etapa, ele preencheu todo um formulário, preencheu um questionário, foi embora, e ficou na expectativa de receber um segundo contato para uma próxima etapa. E o tempo passou e ninguém falou com ele, e aí ele ligou para a empresa e perguntou, olha, eu preenchi, eu sou super qualificado, cumpri todos os requisitos necessários para estar ocupando essa vaga. E o pessoal da empresa falou assim, olha, mas você foi reprovado. Mas por que eu fui reprovado? Você pode me explicar, até para eu ter esse feedback e aprender para uma próxima oportunidade? E quando ele entrou naquele prédio de manhã, para fazer aquela entrevista, tinha um senhor fazendo faxina, bem na entrada. Ele nem se lembra desse homem que estava lá, mas acho que vagamente. E eles falaram, a primeira etapa era você ter dado bom dia para aquele faxineiro.
e eles explicaram, a gente pode ensinar muitas coisas, mas há certas coisas que é mais difícil ensinar. Eu fiquei pensando, que coisa, hein? Que processo seletivo, né? A gente escuta muitas vezes das pessoas invisíveis, né? Às vezes você está num parque, tem uma pessoa ali trabalhando, e quantas vezes, né, as pessoas deixam de dar bom dia ou cumprimentar. São pequenos gestos, pequenos detalhes, e Paulo está falando aqui que Deus aprovava o coração, prova o nosso coração. Para sermos aprovados por Deus, a gente precisa estar seguindo a cartilha da palavra de Deus. Sempre não somos perfeitos, mas a gente procura, a gente se esforça para seguir a palavra de Deus, seguir as orientações que o nosso Mestre Jesus deixou para nós. Essa palavra aprovados no original, lá em grego, é uma palavra que chama dokimazo, que no grego significa testados e aprovados após exame. E esse exame é o exame do coração. A gente tem na palavra de Deus aquela parábola, né, dos talentos, quando o mestre entregou aos seus servos talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a um terceiro deu 1 talento. O que tinha recebido 5 talentos, trabalhou bastante, multiplicou e conseguiu fazer mais 5, totalizou 10. Quando o mestre chegou, retornou de viagem, aquele servo fiel entregou, olha, você me deu 5, estou devolvendo 10. O outro recebeu 2, devolveu 4. E o que tinha recebido 1 talento, enterrou, com medo de perder aquele único talento, e falou, olha, eu tinha medo de aplicar mal esse talento que você me deu, eu enterrei, toma aqui de volta o talento, eu não perdi, estou te entregando. Esse texto, ele fala muito sobre patamares, né, na vida cristã. Deus, ele dá talentos às pessoas de maneira distinta. Muitos vão receber só 1 talento, outros vão receber 2, outros 5. Mas por que você acha que Deus está dando só 1 talento para você? Será que você está aprovado por Deus para carregar essa missão de anunciar as boas novas? Ou será que Deus, quando olha para você, Ele fala, por que eu vou dar mais talento para esse meu filho, para essa minha filha, se pode ser que Ele enterre o talento que eu estou dando para ele, para ela? Deus, Ele nos chama para sermos fiéis naquilo que nós temos recebido dEle. Quantos dons e talentos temos recebido, e o que nós temos feito com relação a esse tesouro que Deus tem derramado sobre as nossas vidas? Algo de tão precioso, quanta coisa, quanta expectativa, né, no coração de Deus, de nos usar, de nos capacitar mais, para sermos eficientes na obra dEle, para sermos prósperos na divulgação do Evangelho de Deus. Deus quer nos usar, Ele nos ama tanto, e Ele fica feliz não simplesmente em salvar as nossas vidas, mas também em nos ver frutificar, produzir muitos frutos. E para isso precisamos ser aprovados, no sentido que Paulo está falando aqui. Ele nos confiou o Evangelho, não para agradar as pessoas, e sim a Deus que prova o nosso coração. Há um tempo atrás, eu fui chamado para uma conversa. Eu sou advogado, de segunda a sexta eu estou trabalhando como advogado, e trabalhando também como pastor da igreja. Deus confiou essa responsabilidade a nós, né? O pastor Elias também deu testemunho aqui durante anos, trabalhando, né? Trabalhava na General Motors, e domingo estava lá fiel, pregando a palavra de Deus. Eu não recebo salário da igreja, eu sou advogado, eu recebo pelo meu trabalho. E há um tempo atrás eu fui chamado para um grande escritório de advocacia, que tem lá quase 700 pessoas, me chamou para uma conversa, e eu fui.
para uma conversa, eles queriam me chamar para ser sócio desse escritório. Não estava procurando, mas me procuraram e eu falei, vou lá conversar, vou escutar. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a conversa estava estranha, não estava caminhando como normalmente uma conversa daquela caminharia. Era uma conversa de 1 hora. Acabou que em pouco tempo, 20, 25 minutos, ele não fazendo perguntas mais profundas, perguntas superficiais, rasas, e eu não estava entendendo. E aí no final da conversa eu entendi, porque ele virou, perguntou para mim se eu tinha alguma outra atividade além de ser advogado. E eu falei, entendi agora. Você dá um Google, né? Vê lá os vídeos no YouTube, eu pregando, ele falou, eu falei, eu sou pastor. E um escritório assim, super sofisticado, que atende empresas enormes, gigantes. E aí eu falei, já entendi por que eu vim aqui. Ele deixou a deixa, né, levantou para eu chutar, eu vou chutar. E eu comecei a falar, olha, eu entendi claramente um preconceito, né, por eu ser pastor, por eu ser evangélico, mas é melhor ser aprovado por Deus do que ser aprovado por homens. E eu comecei a falar, olha, obrigado porque você fez essa pergunta, eu queria aproveitar para falar como o Evangelho transformou a minha família, transformou meus avós, os meus pais, a minha vida. Comecei a falar e falei agora, quase que dizendo, agora você vai ter que escutar. Eu falei, eu vou plantar essa semente aqui, eu não perdi viagem. O meu foco é falar do amor de Deus, anunciar as boas novas. E eu fiquei pensando depois, que outra oportunidade eu teria? Era o presidente da empresa, um homem que liderava 700 advogados, estagiários administrativos, pessoas do administrativo. Eu falei diretamente com ele. Eu falei, Deus, era essa oportunidade que eu tinha para anunciar o Evangelho. Não perca as oportunidades. Eu escutei outro dia um testemunho de uma irmã, uma inglesa, que aceitou Jesus aqui no Brasil. Ela veio aqui para o intercâmbio, veio aprender o português, e ela começou a falar, olha, eu nasci numa família que se dizia cristã lá na Inglaterra, mas era um cristianismo naqueles rasos, e eu fui crescendo, e ela foi falando a cultura que predomina hoje na Europa, que é uma cultura de entender que o cristão, ela usou uma expressão em inglês, assim, simple-minded, que significa mente simples ou mente pequena. Como se o cristão, mente pequena, como é que uma pessoa dessa pode vir na igreja todo domingo, acreditar num Deus que ela nunca viu? Como se o legal fosse ser ateu. Acho que eu escutei outro dia uma pessoa dizendo que você tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão, porque a probabilidade desse universo maravilhoso, tantos detalhes, mínimos detalhes que Deus cuida para que nós existíssemos, esse planeta Terra, os cientistas se desdobram, mas não conseguem compreender os mistérios do universo e os mistérios do próprio planeta Terra. E nós precisamos ser ousados como cristãos, não nos envergonharmos do Evangelho, das boas novas de salvação. Nós fomos chamados para isso, e Paulo está se referindo a isso. Eu fui aprovado, porque Deus conhece o meu coração. Ele sabe que quando a hora chegar, eu não vou fraquejar, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, para a libertação. É isso. Essa aprovação, é melhor ser aprovado por Deus do que por homens. A aprovação que importa é essa. É o primeiro ponto dessa mensagem. E eu queria ler
2 Timóteo 2,15, onde Paulo está escrevendo para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado. Ele está falando: Timóteo, se esforce, se dedique para ser aprovado por Deus. Ele não está falando aqui da salvação, que vem através da confissão de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Ele está falando aqui de uma aprovação, de você ser digno, de ser chamado para a missão o tempo todo, está disponível, como um soldado apto, pronto para lutar. A qualquer momento, se Deus precisar, você não sabe quando você terá que anunciar as boas novas. Pode ser a qualquer momento, pode ser no ônibus, no metrô, pode ser na rua. Você está aprovado para essa missão? Ou você vai ficar calado e vai perder a oportunidade de anunciar as boas novas? Timóteo escutou de Paulo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, olha que recomendação. Será que nós manejamos bem a palavra da verdade? Manejar significa estudar, conhecer, procurar estudar, se dedicar a conhecer a palavra de Deus, para que quando alguém perguntar a razão pela qual nós seguimos a Jesus Cristo, a gente saiba, esteja preparado para responder. A gente precisa, e essa foi a recomendação, que maneja bem a palavra da verdade. A gente não tem desculpa. A gente tem Bíblia no celular, no aplicativo, Bíblia, livro físico, Bíblia em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é tipo de versão, em tudo quanto é tipo de língua. E a gente às vezes maneja muito mal a palavra da verdade. Conhece pouco da Bíblia, não se dedica a decorar um versículo da Bíblia. Você pode decorar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com esse versículo você já consegue anunciar a palavra de Deus, e assim, você vai depois decorando outro, aprendendo outro. A gente tem que estar preparado. Eu contei um tempo atrás, que quando nós estávamos, eu e a Mariana, noivos e prestes a nos casar, a gente foi distribuir convites de casamento, e das pessoas que a gente ia convidar era um casal. A Mariana se formou em nutrição, e tinha na faculdade dela uma colega que fez nutrição com ela, e que estava com um namorado que era um médico oncologista, daquele Instituto do Câncer lá do Rio de Janeiro, muito inteligente. E a Mari comentou comigo: olha, Heber, ele é filho de pastor, mas ele se desviou completamente, hoje ele é um ateu. E eu falei assim: ah, tá bom, né? Tipo, não vou cutucar ele, né? Vamos para era um jantar, e a gente foi lá entregar o convite. E entre uma garfada e outra, a gente começou a conversar de amenidades, né? Ele virou para mim, né? E acho que ele também sabia que eu era filho de pastor. Contaram. E ele virou e falou assim, em algum momento: ah, eu não acredito em Deus. Não foi nem, e a minha resposta não foi nem pensada, foi meio que assim, no automático. Eu falei: a Bíblia fala sobre você. Aí ele: ah, é? Fala o quê? E eu li um texto bíblico que fala: diz o nécio, o louco, em seu coração, não existe Deus. E eu falei isso para ele, ele deu quase foi para trás assim. Ah, mas você está me chamando de louco? Eu falei: não, a palavra de Deus é que está. E comecei a conversar com ele, falar, e a conversa foi esquentando, e Deus me dá sabedoria, me capacita a falar. E aí fui falando do amor de Deus, e você vê como
a oportunidade vem. Você não espera, você não sabe o que vai acontecer, com quem você vai falar, mas Paulo lhe disse, eu estou aprovado, Deus pode confiar a mim o evangelho, porque eu vou estar preparado quando a hora chegar, porque eu estou preparado. E claro que Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, não vai colocar nenhum de nós numa roubada. Ele sabe o seu nível. Você às vezes, como a palavra de Deus está falando, né? Ainda é um bebê na fé, há pouco tempo conheceu a palavra de Deus. Deus guarda os seus filhos, Ele não vai querer te colocar numa situação complicada, Ele vai olhar para o seu coração, com o pouco que você tem, Ele vai te capacitar, e o Espírito Santo de Deus vai colocar as palavras certas na sua boca, para que você tenha o que responder. Mas a gente precisa estar aprovado por Deus. Um segundo ponto que eu queria falar é: você tem um propósito maior. É mais do que simplesmente viver, encher a barriga, ganhar o salário no final do mês, pagar as contas, né? Comprar o presente de Natal. É muito mais do que isso. Você tem um propósito maior. A sua missão de anunciar boas novas é maior do que a sua profissão, é maior do que a sua carreira, é maior do que tudo, porque foi para isso que nós fomos chamados. E a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele te capacita, Ele supre, Ele ajuda, Ele te dá força para enfrentar a dificuldade, porque você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, não em último, Deus em primeiro lugar. 1 Coríntios 4, versículos de 1 e 2 diz assim: assim pois que todos nós considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Olha, se considere servo de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Olha que maravilha. A palavra de Deus nos ensina que o evangelho é loucura para aquelas pessoas que não entendem ainda, mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. E aqui Paulo está dizendo em 1 Coríntios: olha, vocês além de serem servos de Cristo, vocês são encarregados dos mistérios de Deus. Quantas coisas que nós, com a visão espiritual, com o conhecimento da palavra de Deus, enxergamos que as pessoas que ainda não conhecem Jesus não enxergam. No sentido, às vezes você está num ambiente, numa situação, você fala: o inimigo está atacando aqui, isso não provém de Deus, e você tem a ferramenta de poder começar a orar, falar: Jesus Cristo, entra nessa situação, cuida desse problema, eu repreendo essa circunstância aqui, esse inimigo, esse demônio, em nome de Jesus. E a gente tem essa compreensão. Os mistérios, para as pessoas que não conhecem Jesus, isso é loucura, isso é incompreensível, mas nós somos esses portadores, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos encarregados é que todos sejam fiéis. A fidelidade a Deus envolve essa perseverança diária em procurar fazer aquilo que agrada a Deus. É difícil, nós somos falhos. Se a gente descuidar, a gente está tropeçando e vai lá: Deus me perdoa, eu falei aqui, eu pisei na bola, eu não deveria ter feito isso. Mas a fidelidade implica também perseverança apesar dos nossos erros e falhas, é insistir em procurar fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Deus, confiou a cada um de nós algo que é eterno. Então a gente tem que entender que a gente vive com uma missão, a gente tem um propósito maior. Onde quer que você esteja, você está carregando a esperança de Jesus Cristo. Você é um farol vivo, anunciando as boas novas com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus gestos, com a sua maneira de falar e de agir.
3, né? Para quem você está vivendo? Eu participei um tempo atrás de uma reunião, tinha alguns empresários falando sobre a venda da empresa deles, e perguntaram, eles estavam planejando vender daqui a algum tempo a empresa, e perguntaram, quando é que vocês pretendem vender a empresa? E o empresário respondeu assim, ele já tinha mais de 60 anos, ele falou, olha, como eu já tenho a essa altura do campeonato muito mais passado do que futuro, eu quero vender rápido. Aí me marcou aquela expressão, eu tenho mais passado do que futuro, né? Ele fazendo a matemática da vida. Mas nós que temos Jesus Cristo, a gente tem muito mais futuro do que passado. Nós alcançamos em Cristo Jesus a vida eterna. A gente vai com Cristo Jesus viver para sempre, porque Ele nos salvou. Então você tem muito mais futuro do que passado. Não importa a sua idade, você pode ser usado por Deus. Então seja fiel, você é encarregado dos mistérios de Deus. Para quem você está vivendo? Em Gálatas 1:10 diz assim, acaso busco eu agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse tentando agradar pessoas, não seria servo de Cristo? É difícil, às vezes, você desagradar as pessoas em prol de agradar a Deus, pode te custar muito, pode te custar oportunidades, pode te custar, em alguns casos, até a sua própria vida. Quantos testemunhos e histórias de irmãos em Cristo nosso, que vivem em países onde se você anunciar as boas novas, você vai ser morto. E mesmo assim, eles preferem agradar a Deus, perder a própria vida, do que agradar a si mesmo e agradar aos homens. São os mártires, né? As pessoas que entregam a sua própria vida. A gente vê isso desde o início da igreja. Graças a Deus a gente vive num ambiente hoje onde podemos anunciar livremente as boas novas, onde podemos, né, ter um lugar abençoado como esse para proclamar o Evangelho, mas há muitos lugares onde as pessoas morrem por anunciar as boas novas. E aqui essa passagem reforça isso. Em Colossenses 3:23, a Bíblia fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Acho que esse versículo a gente deveria anotar, né, colocar às vezes no computador embaixo, colocar na cozinha, colocar no espelho do banheiro. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem. Tem um outro texto na Bíblia que fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória e honra de Deus. A gente precisa ter isso em mente, porque isso é algo que Deus aprova, que agrada a Deus. Tudo o que você faz, o seu trabalho, as suas responsabilidades em casa, responsabilidades domésticas, as responsabilidades com os filhos para com os pais, se você faz tudo isso, de todo o coração, como que fazendo para o Senhor e não para pessoas, já pensou se realmente isso é incorporado ao seu dia a dia, a sua fé, a sua convicção? Tudo que eu faço é para Deus. Vai lavar o carro, estou lavando o carro para Deus. Vai fazer a faxina em casa, estou fazendo a faxina para Deus. Vai escrever um relatório, estou fazendo isso para Deus. A minha vida pertence a Deus, eu vou fazer o meu melhor para Deus, antes de fazer o melhor para os homens. Ninguém, né, imagina o cristão responsável, que chega no horário, no trabalho, que as pessoas olham e falam, poxa, que pessoa responsável, cumpre com os compromissos, é comprometida, é dedicada. Que exemplo nós temos dado? Se você é aprovado para Deus, com certeza, você vai ser a maior aprovação que você precisa. E você traz consigo valores e princípios da palavra de Deus, que vão te abençoar no seu trabalho, em tudo que você fizer.
Deus prova o coração. Lá em Jeremias 17:10, a palavra fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A gente deixa às vezes de receber mais bênçãos que Deus tem intenção, quer depositar sobre as nossas vidas, por conta de atitudes que temos, comportamentos, hábitos. Esse texto está falando, Deus está esquadrinhando o nosso coração, Ele prova os nossos pensamentos, e Ele vai dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Tem um princípio básico, pelo qual o reino de Deus está fundamentado, que é o princípio da colheita, ou da semeadura. Tudo que o homem plantar, isto também colherá. Se você está plantando coisas boas, coisas que estão aliançadas com os propósitos de Deus para a sua vida, você vai colher bons frutos. Esse princípio não falha, tudo que o homem planta, ele colhe. E esse texto de Jeremias 17:10 está confirmando isso. Cada um, Deus vai dar para cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Lá em 2 Coríntios 13:5, a primeira parte, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Esse texto nos chama para fazer um autoexame, uma avaliação. Deus, como é que eu tenho vivido a minha vida? Como é que foi a minha semana que passou? Que atitudes eu tive? Como é que tem sido a minha vida diante de Ti, Senhor? Deus, eu quero Te agradar, mais do que agradar os homens, mas tem áreas da minha vida que ainda precisam ser mudadas, e eu peço a Tua ajuda. Deus, muda as áreas da minha vida que precisam ser mudadas, porque eu quero ser aprovado como Paulo foi, para carregar o Evangelho, com ousadia, com convicção, estar preparado, para entregar a palavra de Deus a quem quer que seja, na hora que tiver que entregar. Eu estou aprovado. Que privilégio, dizer como Paulo, eu fui aprovado por Deus. E tem uma passagem aqui, a gente está perto de encerrar, lá em 1 Samuel 16:7, aquela passagem tão bonita da palavra de Deus, quando Samuel se dirige à casa de Jessé, o pai de Davi, para escolher um rei. Jessé tinha vários filhos e um deles seria escolhido rei. E Samuel fica impressionado com os irmãos mais velhos de Davi. Cada um que passava, ele falava: agora é esse que esse tem cara de rei. Mas nenhum deles foi aprovado por Deus. Deus não estava preocupado com a aparência, com a roupa que estava vestindo. Deus estava preocupado com o coração. Deus está preocupado com o seu coração. Como anda o seu coração? Você só quer fazer as coisas do seu jeito, da forma como você acha que é o certo? Ou você tem se preocupado, o que vai agradar a Deus? Eu me humilhar o meu orgulho, a minha vontade de querer fazer tudo do meu jeito? Eu vou me humilhar, eu vou aceitar a soberania de Deus sobre a minha vida, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, não aquilo que agrada a mim mesmo, nem aquilo que agrada aos homens, porque o mais importante é agradar a Deus. Deus está buscando esses corações rendidos, corações que se humilham perante a presença de Deus, dizendo: Deus, completa a boa obra que você começou na minha vida, não deixa nada, não deixa pedra sobre pedra, derruba, Deus, faça um vaso novo, faça algo novo na minha vida, porque eu quero ser aprovado por Deus. E Samuel chega ali então, Davi, e lá em 1 Samuel 16:7 fala assim: o Senhor, porém, disse a Samuel:
não atente para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus, Ele aprova corações fiéis. Ele não está preocupado com fachadas religiosas, com aparência, gente que na aparência se mostra aquele super crente, mas Deus conhece o coração. Ninguém consegue enganar Deus. Ele vê por dentro, Ele vê o nosso coração. A gente carrega um propósito maior. Nós vivemos para agradar o nosso Deus, para fazer aquilo que agrada ao Pai. A única plateia que importa é Deus. Para Ele que nós vivemos, que nós andamos aqui na terra, é tudo por Ele e para Ele. Que nessa semana que vai começar, que você comece a entregar a sua vida diante dEle, falando: Deus, será que eu tenho sido aprovado por Ti? Será que você está feliz com as minhas ações, com a maneira como eu tenho me portado, como eu tenho agido, como eu tenho caminhado? Deus, eu quero ser aprovado por você. É o que mais importa, ser aprovado por você, Deus. Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu queria dizer que se você ainda não confessou a Jesus Cristo, como está escrito lá em Romanos 9:10, como o Senhor e Salvador da sua vida, de cara você está reprovado. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, porque é um requisito necessário para que você possa ser salvo, você confessar a Jesus Cristo e reconhecer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso é o ponto de partida. Quando o centurião procurou a Jesus Cristo para que ele curasse o seu servo, Jesus Cristo falou assim: ok, eu vou lá na tua casa para curar o teu servo. E o centurião falou assim: não, eu também sou como você, tenho pessoas debaixo de mim que são sujeitas à minha autoridade. Eu digo a uma vá, ele vá, e a outra vá ali, ele vai. Basta uma palavra tua, Jesus, e o meu servo será curado. Basta uma palavra de Deus, basta um toque de Jesus Cristo na sua vida nessa noite, e a sua vida nunca mais será a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a Ele que nós devemos agradar e buscar todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos, por favor, onde você estiver. Pai querido, eu apresento diante de Ti cada vida aqui nessa noite, Senhor. Nós fomos salvos para servir, fomos salvos para cumprir a missão, recebemos talentos para investir os talentos que você tem dado para nós, no Teu reino, na Tua obra. Nós fomos chamados com propósito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Deus, que você possa reavivar nessa noite talentos que estão guardados, escondidos, e faça algo novo nessa noite, Senhor. Restaura corações, restaura vidas, restaura famílias, restaura a saúde, restaura nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Pessoas que estão desanimadas, cansadas, deprimidas, angustiadas, com angústia no coração, ansiosas, tira toda ansiedade, toda depressão, todo cansaço, todo desânimo em nome de Jesus Cristo, e dá um ânimo novo. Capacita a tua igreja, capacita cada pessoa aqui nessa noite a ser aprovado por Deus,
a ser aprovado para anunciar as boas novas e carregar as marcas de Jesus Cristo na sua própria vida. É para isso que nós fomos chamados. Deus seja louvado, glória a Deus, que você possa essa semana buscar cada vez mais isso. Senhor, eu quero ser aprovado por você e por mais ninguém. Aleluia. Deus seja louvado, uma semana abençoada em nome de Jesus.